O Cemitério dos Imortais. 4 aventureiros. Um pântano amaldiçoado, uma colina onde o chão treme sob os pés de algo enorme e um cemitério onde os mortos não ficam quietos. Eles já saíram de tudo isso com vida antes, mas hoje é diferente. Essa é a história de Aldrich, Bronn, Kael e o clérigo Silas. Juntos, eles formam um dos grupos mais temidos e respeitados das Terras do Norte. Não porque sejam os mais sábios, nem os mais ricos, mas porque quando outros aventureiros fogem, esses 4 avançam. E até agora, nenhuma masmorra, nenhuma criatura, nenhuma maldição foi capaz de acabar com eles. Até agora. A missão parecia simples no papel. Um nobre desesperado tinha contratado o grupo para recuperar um artefato antigo, uma espécie de amuleto guardado no coração do Cemitério dos Imortais. O problema é que, para chegar lá, eles precisariam cruzar 2 dos lugares mais mortais de toda a região, o Vale da Morte e a Colina do Gigante. 2 lugares que, separados, já seriam suficientes para acabar com grupos inteiros de guerreiros experientes. Juntos, um atrás do outro, sem descanso, isso era quase um suicídio. Mas Aldrich, o mais velho dos 3 guerreiros, bateu a mão na mesa da taverna e disse o que sempre dizia: "Já vimos coisa pior." E Silas, o clérigo, apenas fechou os olhos, murmurou uma prece rápida para os seus deuses e começou a separar seus frascos de ervas e pergaminhos de cura, porque ele sabia, melhor que ninguém, que essa frase de Aldrich era uma mentira muito bem construída. Eles chegaram ao Vale da Morte pouco antes do amanhecer. Era um pântano enorme, escuro, cheio de névoa baixa que rastejava pelo chão como se tivesse vida própria. A água preta brilhava entre tufos de grama podre e o cheiro que vinha de lá era algo entre lama velha e carne em decomposição. Bronn, o mais jovem dos guerreiros, cobriu o nariz com o punho da luva. "Que lugar horrível! Fique perto de mim", disse Silas, sem tirar os olhos do pântano. "E pisem onde eu pisar." O grupo avançou em fila. Silas na frente, lendo o terreno com cuidado. Aldrich atrás, espada na mão. Kael e Bronn fechando os lados, cada um com uma arma diferente, sempre prontos. Durante os primeiros minutos, foi silêncio total. Só o barulho dos próprios passos deles afundando levemente na lama e o coachar distante de alguma criatura anfíbia que preferia se esconder a ser vista. Foi quando Kael parou. "Ouviram isso?" Ninguém respondeu, mas todos ouviram. Um som baixo, úmido, como se algo grande se arrastando embaixo d'água. E então, a superfície do pântano começou a borbulhar. A criatura que emergiu não tinha nome oficial em nenhum livro que Silas tivesse lido. Era um bicho imenso, meio réptil, meio anfíbio, com a pele escura e cheia de verrugas do tamanho de punhos. Tinha 4 pernas grossas como troncos de árvore e uma boca que se abria de uma forma que não parecia natural, como se a mandíbula fosse articulada ao contrário. E ela tinha família. 3 delas saíram da água ao mesmo tempo. "Formação!" Aldrich gritou. O que aconteceu nos próximos 2 minutos foi brutal. Aldrich correu em direção à maior das criaturas sem hesitar um segundo, saltou sobre uma pedra que aflorava da lama e desferiu um golpe no pescoço do bicho com uma força que fez o som ecoar pelo vale inteiro. A criatura guinchou, se sacudiu e jogou Aldrich longe com um movimento da cabeça. Ele caiu na lama, rolou e já estava de pé de novo antes que a criatura pudesse atacar. Bronn foi para o segundo bicho com 2 adagas curtas. Não ia tentar matar, só ferir e distrair, mantendo a criatura ocupada enquanto Kael, que carregava um martelo de guerra enorme, se posicionava para o golpe definitivo. Era uma tática que eles tinham usado dezenas de vezes. Funciona assim: Bronn confunde, Kael destrói. A terceira criatura foi direto para Silas. Era sempre assim. As criaturas mais instintivas sempre iam para quem parecia mais fraco. E Silas não usava armadura pesada, não carregava espada, não tinha a postura imponente dos guerreiros. Mas ele também não correu. Ele ficou parado, murmurou algumas palavras que pareciam mais um sussurro do que uma prece, e uma luz branca e dourada começou a irradiar das palmas das mãos dele. A criatura parou. Não por medo exatamente, mas por algo mais primitivo que isso.
Algo no instinto animal dela reconhecia aquela luz como algo que não devia ser tocado. Silas aproveitou o segundo de hesitação e lançou um pulso de energia sagrada direto no peito do bicho. Não era um feitiço de ataque poderoso. Ele nunca treinava ataques, mas aquilo foi suficiente para jogar a criatura para trás, fazendo ela afundar de volta no pântano. Aldrich terminou a primeira criatura. Kael terminou a segunda. E a terceira não voltou. O grupo ficou parado por um momento, respirando fundo. Bron tinha um corte no braço, Aldrich estava coberto de lama preta e sangrava de um talho no ombro. Kael parecia intacto, como sempre, o que era levemente irritante para todos os outros. Silas caminhou até Aldrich primeiro, posicionou as mãos sobre o ferimento e a luz dourada voltou. O corte fechou lentamente. Depois foi até Brom, fez o mesmo. Quanto de energia você ainda tem? Aldrich perguntou enquanto limpava a espada na grama. O suficiente para o que vem pela frente. Silas respondeu, se vocês pararem de levar golpes desnecessários. Aldrich bufou. Era o mais próximo de uma risada que aquele homem conseguia fazer. Eles continuaram pelo Vale da Morte por mais 2 horas. Houve mais 2 confrontos. Um com um enxame de criaturas menores que saíam do lodo e tentavam se prender nas armaduras dos guerreiros, como sanguessugas com garras. E outro com uma serpente enorme, que vivia enrolada em volta de uma árvore morta no centro do pântano, e tratou o braço de Bron como aperitivo antes de ele conseguir se soltar. Quando finalmente saíram do vale e pisaram em terra firme, os 4 ficaram em silêncio por um longo momento, olhando para trás. Odeio pântanos, disse Bron. Você odeia tudo, disse Kael. Sim, mas pântanos especialmente. A colina do gigante não era simplesmente uma colina alta. Era uma elevação de terra e rocha que, de longe, parecia perfeitamente normal. Só quando você chegava mais perto é que percebia que o chão vibrava. Não como um terremoto, mas como passos. Passos lentos, pesados, regulares, como se algo muito grande estivesse caminhando embaixo da terra. A lenda local dizia que um gigante de pedra vivia dentro daquela colina há séculos. Não era uma criatura viva no sentido tradicional, mas como uma força geológica que havia ganhado consciência. Ele não atacava por fome, atacava por território. E qualquer coisa que pisasse em sua colina era tratado como invasão. Silas tinha lido sobre isso, tinha se preparado, trouxe consigo um pergaminho específico, um feitiço de supressão que, em teoria, poderia abafar a percepção do gigante por tempo suficiente para o grupo atravessar. Em teoria, Kael repetiu, quando Silas explicou o plano, com uma expressão que dizia tudo. Funciona, Silas disse, com mais confiança do que sentia. Eles subiram a colina em silêncio absoluto. Silas ia murmurando as palavras do pergaminho enquanto caminhava, mantendo o feitiço ativo. A vibração no chão continuava, mas ficou mais distante, mais fraca. Estava funcionando. Chegaram quase à metade da colina sem problema. A vista de cima era impressionante. O pântano que acabaram de cruzar parecia pequeno dali, e ao longe, no horizonte, dava para ver as torres quebradas do cemitério dos imortais. Estavam no caminho certo. Foi quando o pergaminho acabou. Silas olhou para o papel na sua mão. Estava em cinzas. A magia tinha se esgotado mais rápido do que o previsto, provavelmente por causa do quanto ele tinha usado no Vale da Morte. Ele fechou os olhos por um segundo. O chão estremeceu, muito mais forte dessa vez. Corram, disse Silas, com calma total. Quanto tempo temos? Aldrich perguntou. Nenhum. O gigante de pedra emergiu da encosta da colina como se a rocha fosse água. Era imenso, feito de terra compactada e pedras presas juntas, com olhos que eram 2 cristais de quartzo rubro, que brilhavam como brasa. Não tinha boca, não precisava. Só estendeu uma das mãos, cada dedo do tamanho de um homem adulto, e tentou achatar o grupo inteiro de uma só vez. Os 3 guerreiros se separaram em direções opostas. A mão do gigante acertou o chão onde estavam fazia meio segundo, e o impacto abriu uma rachadura na terra e jogou todos os 4 de joelhos. Silas se levantou primeiro. Ele sabia que não tinha como lutar com o gigante de forma direta, mas havia uma coisa que ele podia fazer. Cada criatura, por mais colossal que fosse, tinha um ponto de vulnerabilidade espiritual, uma frequência de energia que, quando perturbada, causava desorientação. Silas estudou isso. Tinha praticado, nunca tinha testado em algo desse tamanho. Ele começou a canalizar. Não era um feitiço de cura dessa vez. Era algo mais antigo, mais profundo no seu repertório. As palmas das mãos começaram a pulsar com uma luz diferente, não dourada como de costume,
mas branca e intensa, quase insuportável de olhar diretamente. Enquanto isso, os 3 guerreiros faziam o que faziam de melhor: distrair e atacar. Aldrich escalou literalmente a perna do gigante, cravando a espada na rocha para ter apoio, e golpeou repetidamente o joelho da criatura. Não para destruí-la, só para irritá-la, para manter a atenção dela. Bron jogava pedras, gritava, pulava. Kael tinha encontrado uma alavanca natural numa formação de rocha e estava tentando, com força absurda, tirar o gigante do equilíbrio. O gigante balançou. Lentamente, mas balançou, e foi nesse momento que Silas liberou o feitiço. A onda de energia sagrada que saiu dele não fez barulho, não teve explosão. Foi mais como uma pressão, uma onda invisível que atravessou o gigante de parte a parte, e o cristal nos olhos dele, aquele quartzo rubro que brilhava, apagou por um instante. O gigante parou, ficou imóvel por talvez 3 segundos. Depois começou a afundar de volta na encosta, lentamente, como se estivesse adormecendo. A rocha e a terra foram engolindo ele de volta, e em menos de 1 minuto, era como se nunca tivesse saído. O chão parou de tremer. Aldrich desceu da perna da criatura que estava desaparecendo e ficou de pé na encosta, respirando pesado. Tinha sangue novo escorrendo da testa. Kael estava com a mão direita levemente entorpecida de tanto segurar o martelo. Bron tinha rasgado a bota esquerda em algum momento e estava andando com um pé quase descalço. Silas estava no chão, sentado, com os braços apoiados nos joelhos. Aquele feitiço tinha custado muito. Ele sentia como se alguém tivesse esvaziado alguma coisa dentro dele. Não dor exatamente, mas um cansaço que ia fundo. "Você vai ficar bem?" Aldrich perguntou, chegando perto. "Fico bem." Silas olhou para cima. "Mas não tenho mais muita energia. O que vier no cemitério, precisamos ser rápidos." Os 3 guerreiros se entreolharam. Normalmente, Silas era a garantia de segurança deles, a rede de proteção. Sem ele operando no máximo, a margem de erro ficava muito menor. "Então não levemos golpes desnecessários", disse Aldrich, repetindo as palavras de Silas de antes. O clérigo deu um sorriso curto e se levantou. As torres que tinham visto do alto da colina eram ainda mais sombrias de perto. O cemitério dos imortais era um complexo antigo, murado, com uma entrada principal formada por 2 pilares de pedra negra cobertos de inscrições que ninguém mais conseguia ler. O portão estava aberto, ou melhor, havia sido arrancado há muito tempo. O que sobrou era só os gonzos enferrujados e o espaço vazio entre os pilares. Dentro, o lugar era um labirinto de túmulos, mausoléus e criptas. Árvores mortas tinham crescido entre as pedras ao longo de séculos, e os galhos nus cruzavam uns com os outros acima das cabeças do grupo, como dedos entrelaçados. A luz do fim de tarde entrava oblíqua por entre esses galhos, criando sombras compridas que se mexiam mais do que o vento justificaria. E havia barulho. Não de vento, não de animais. Barulho de coisas se movendo entre os túmulos. Arrastar de pés, rangido de ossos e algo que Bron identificou corretamente como gemido baixo, o tipo que você associa com coisa que não deveria estar se mexendo. "Quanto tempo no cemitério?" Aldrich perguntou a Silas. "O artefato fica na cripta central. 10 minutos. Talvez 15 se soubermos onde olhar. E se não soubermos? Então mais tempo e mais problemas." Eles não sabiam exatamente onde olhar. O primeiro zumbi apareceu entre 2 mausoléus à esquerda, depois mais 2 pela direita, depois 4 de uma vez saindo debaixo da terra, as mãos saindo primeiro, depois os braços, depois o resto. Eram figuras humanas em vários estágios de decomposição, movendo-se sem coordenação, mas com uma determinação que perturbava. Aldrich e Kael foram para os que estavam mais perto. Silas usou os resquícios de energia que tinha para criar uma barreira de luz ao redor do grupo. Não um campo de proteção completo, energia insuficiente para isso, mas algo que fazia os mortos hesitarem antes de cruzar. Foi então que o fantasma apareceu. Não era como os zumbis. Não tinha corpo, não tinha massa. Era uma figura translúcida que flutuava entre os túmulos. E o que tornava ela diferente era o fato de que ela não atacou o grupo. Ela parou e olhou diretamente para Silas. Silas ficou parado também. Havia uma diferença crucial entre fantasmas comuns e guardiões espectrais.
Guardiões espectrais não eram almas presas por maldição. Eram entidades que escolhiam ficar, que guardavam lugares específicos por razões próprias. E você não combatia um guardião espectral com força. Você precisava negociar. "O que você guarda aqui?" Silas perguntou, em voz alta, direto para o fantasma. Os guerreiros pararam, não porque foram instruídos a parar, mas porque havia algo no tom da voz de Silas que dizia que agora a batalha era diferente. O fantasma não respondeu com palavras, mas algo mudou no ambiente. Uma cripta ao fundo, maior que as outras, com a porta selada por correntes cobertas de ferrugem, iluminou levemente por dentro, como se uma vela tivesse sido acesa atrás da pedra. "É lá", disse Silas. Eles foram. Os zumbis continuaram aparecendo, mas os guerreiros abriam caminho, cortavam, quebravam, empurravam. Sem os feitiços completos de Silas, as batalhas eram mais difíceis. Aldrich levou uma mordida no antebraço que por sorte não perfurou a armadura. Bron teve que se render ao fato de que a bota rasgada não ia ser salva naquela noite. Chegaram na cripta central. A corrente que selava a porta caiu sozinha quando se aproximaram. O guardião espectral pairava atrás deles, não ameaçador, só observando. Dentro da cripta, sobre uma pedra no centro, estava o artefato. Um medalhão pequeno, de bronze escurecido, com um símbolo entalhado que Silas reconheceu como marca de um deus antigo, daqueles que não tinham mais templos, mas cuja influência ainda rastejava pelo mundo em objetos como esse. Silas pegou o medalhão com cuidado. Nada aconteceu. Nenhuma armadilha, nenhuma explosão de energia, nenhuma maldição ativada. Ele se virou para o fantasma que estava na entrada. "Você estava guardando isso para alguém?" O fantasma inclinou a cabeça. Depois se desfez lentamente, como névoa que o sol dissipa, até não restar nada. Aldrich olhou para o espaço vazio onde o fantasma estivera. "O que foi isso?" "Acho", disse Silas, olhando para o medalhão, "que ele estava esperando que alguém viesse buscar isso pelo motivo certo." Fez uma pausa. "Ou pelo menos alguém que não fosse simplesmente destruir o cemitério para chegar aqui." Eles saíram do cemitério dos imortais quando o sol tinha acabado de desaparecer. O céu estava roxo escuro e as primeiras estrelas apareciam. Aldrich tinha o antebraço enfaixado com um pano que Bron tinha rasgado da própria camisa. Bron estava descalço de um pé. Kael tinha quebrado o cabo do martelo e carregava só a cabeça da arma embaixo do braço. Silas andava devagar, com o medalhão guardado na bolsa e um cansaço nos olhos que todos fingiam não notar. Foi Bron que falou primeiro, olhando para trás uma última vez para as torres do cemitério se distanciando. "Dessa vez foi diferente", ninguém discordou. "A gente vai aceitar essa missão de novo?" Kael perguntou. "O nobre pagou bem", disse Aldrich. "Isso não foi o que eu perguntei." Aldrich ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para Silas, como se a resposta fosse encontrada ali. Silas não respondeu. Só olhou para o caminho à frente, colocou a mão no bolso onde estava o medalhão e continuou andando. Às vezes a resposta para certas perguntas não precisa ser dita em voz alta. O que importa é que quando o próximo mapa aparecer na mesa de uma taverna, os 4 estarão lá. E Aldrich vai dizer a frase, e Silas vai fazer uma prece rápida. E eles vão avançar, porque é isso que eles fazem. Se quiser ver mais histórias como essa, se inscreve no canal.